o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, Maria Santíssima. Esses dias de Tríduo, meditamos um pouco naquilo que é a comunhão reparadora. No primeiro dia, falamos das promessas de Nossa Senhora, sobretudo a grande promessa da salvação eterna para aqueles que praticarem a reparação, a comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados. Ontem meditávamos os requisitos para fazer a comunhão reparadora, a oração do terço, a comunhão, a confissão, a meditação. E hoje vamos saber por que pede Nosso Senhor e Nossa Senhora reparação ao Imaculado Coração de Maria. Certo dia o confessor da irmã Lúcia questionou por que 5 sábados? Por que não 9 sábados, como a comunhão reparadora ao Sagrado Coração? Ou por que não 7 sábados em honra das 7 dores de Nossa Senhora? Por que 5? E Lúcia, a irmã Lúcia, a vidente, na sua oração, na sua adoração, perguntou a Nosso Senhor, colocou a Nosso Senhor aquelas perguntas do seu confessor. Por que 5 sábados? E assim disse Nosso Senhor à irmã Lúcia: minha filha, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. Blasfêmias contra a sua Imaculada Conceição, blasfêmias contra a sua virgindade perpétua, blasfêmias contra a sua maternidade divina e, consequentemente, a sua maternidade espiritual, mãe de todos os homens, as blasfêmias dos que procuram publicamente infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Mãe Imaculada. E, em quinto lugar, as ofensas dos que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. 5 são os tipos de ofensas e blasfêmias proferidos contra o Imaculado Coração de Maria. E assim disse Nosso Senhor: este, minha filha, é o motivo porque o Imaculado Coração de Maria me pediu para que eu pedisse este pequeno ato de reparação e, em consideração dele, levar a minha misericórdia a perdoar as almas que tiveram a infelicidade de a ofender. Quanto a ti, procura sem cessar, através das tuas orações e sacrifícios, mover a minha misericórdia em relação a estas pobres almas. Os 3 primeiros tipos de ofensas contra o Imaculado Coração são ofensas blasfêmias contra 3 dogmas da nossa fé católica. 3 dogmas que foram solenemente definidos pelos papas. São 3 pecados contra a fé da Igreja, contra os dogmas da Igreja. E aqui entra toda a malícia das seitas, não só do protestantismo, mas também dos ortodoxos, que, por exemplo, negam que Nossa Senhora é a Imaculada Conceição, que Nossa Senhora foi preservada de toda mancha de pecado original e pessoal.
de que Nossa Senhora, desde o primeiro instante da sua existência, foi preservada por Deus de uma maneira especial, singular. A sua remissão, a sua santificação, justificação foi de uma maneira singular, antecipada, onde brilha assim o amor que Deus tem, a Santíssima Trindade tem pelo Imaculado Coração de Maria, o amor que Deus tem pela Imaculada, porque é mais grandioso e mais perfeito, digamos assim, a preservação do que a medicina. Por exemplo, alguém que sofre uma queda e ali necessita, o pai e a mãe vai aplicar uma medicina. A Santíssima Virgem não levou essa queda porque Deus a protegeu antes, a preservou dessa queda, do pecado, da maldade. Deus a preservou de uma maneira singular do pecado. Ela é toda pura, toda bela, toda imaculada. As blasfêmias contra a sua virgindade perpétua, também um dogma de fé católica, caríssimos irmãos, que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. Negam essa verdade os protestantes e colocam também em dúvida os ortodoxos. As blasfêmias contra a sua maternidade divina, de que Nossa Senhora é Mãe de Deus, quantos negam a maternidade divina de Nossa Senhora? E quantos recusam em acolher a Santíssima Virgem como sua mãe? Quantos? E vou agora já dar um salto. Essa criancinha veio aqui. O crime que cometem aqueles que privam as nossas crianças do amor, da proteção de Nossa Senhora é um crime. Não só um pecado, não só uma ofensa, mas um crime. Privar nossas criancinhas do amor da Mãe do Céu. Por isso Nossa Senhora, Nosso Senhor vem pedir a reparação. Quanta maldade, caríssimos irmãos. E maldade ainda maior quando nós católicos, vós, pais de famílias, não ensinam aos seus filhos uma devoção terna à Mãe do Céu. Quantos católicos esqueceram a oração do terço? Quantos não pensam na grandeza de termos uma mãe, uma boa mãe no céu, uma santíssima mãe no céu, que está preocupada pela nossa salvação e vem nos visitar, preocupada, aflita pelos pecados da humanidade, pelas ofensas contra a sua maternidade divina e a sua maternidade espiritual. Nosso Senhor consagrou a Santíssima Virgem para nós e nos consagrou para ela no alto da cruz. Eis aí a tua mãe. Que crime, meus irmãos. Por isso devemos fazer reparação. Por isso devemos amar e repor amor, colocar amor onde falta amor, nas seitas, na indiferença de muitos católicos, de muitos cristãos, para com o amor de Nossa Senhora. Vê, disse Nosso Senhor, o coração de vossa Santíssima Mãe tão ofendido. E a nossa prática da reparação, da comunhão reparadora, é justamente consolar, unir-se nesse mistério de dor de Nossa Senhora, de Nosso Senhor. E aqui na paróquia é muito bonito, porque os senhores e as senhoras, quando fazem a comunhão reparadora, quer na primeira sexta, quer no sábado, retiram daquele coração um espinho. Tão significativo esse gesto, tão catequético, porque é isso que acontece. Estamos nos unindo nesse mistério da dor e estamos consolando um pouco
o coração de Nossa Senhora tão ofendido. Ofendido também pelo falso ecumenismo, onde se esquece as verdades da fé. Veja que Deus está pedindo reparação por causa do desprezo da fé católica integral, os privilégios, os dogmas relacionados a Nossa Senhora, por exemplo, onde querem colocar a Mãe de Deus de lado por causa de um falso ecumenismo. Isso não agrada a Deus. Devemos rezar, devemos nos esforçar a levar todos ao conhecimento da verdade, da plena fé católica. Também, caríssimos irmãos, o desprezo, as blasfêmias, os desprezos que fazem os mundanos, os protestantes, as santas, as sagradas imagens de Nossa Senhora. Eu lembro quando estava no seminário, estudando teologia, uma noite entrou um possesso dentro do seminário, foi para a capela, e no outro dia encontramos a capela toda virada, estava o sacrário todo cuspido e a imagem de Nossa Senhora toda banhada de cuspe. Ficou ali horas, certamente, aquele possesso cuspindo de ódio para com Nossa Senhora. O ódio a Nosso Senhor sacramentado e o ódio à imagem santa de Nossa Senhora, que representa a Santíssima Virgem, que é inimiga do inferno e da serpente infernal, porque assim Deus quis. A única inimizade que Deus quis na história foi entre a Santíssima Virgem e o demônio. Entre os filhos da Santíssima Virgem e os filhos da serpente infernal. E aqui entra um grande drama. Ou nós somos filhos de Nossa Senhora ou somos filhos da serpente. Não existe um meio termo. Ou lutamos debaixo da bandeira da Santíssima Virgem, com o Nosso Senhor, com os anjos, com os santos, na Santa Igreja Católica, ou nós lutamos pelo inferno, debaixo da bandeira de Lúcifer e dos seus sequazes. É assim, caríssimos irmãos. Esse esforço nosso, aqui desde o Monsenhor Francisco, os padres que passaram, os padres que aqui estão, em colocar no coração dos senhores e das senhoras a necessidade dessa prática para salvar as vossas almas, para salvar as vossas famílias, para salvar a sociedade. Simples práticas. Práticas que talvez nós já fazemos no nosso cotidiano, agora fazer durante 5 primeiros sábados com a intenção de reparação. Se soubéssemos, caríssimos irmãos, a força que tem a oração do terço para a nossa conversão, para alcançarmos a paz na nossa família, como Nossa Senhora assim prometeu em Fátima, em outras aparições, o constante apelo a rezar o terço todos os dias para alcançar a paz, para alcançar a conversão, para alcançar a salvação, não perderíamos, não passaríamos um dia sequer sem rezar o nosso terço, unidos a Nossa Senhora, meditando os mistérios da nossa redenção, os mistérios de Nosso Senhor. Que tristeza, caríssimos irmãos, quando os batizados, quando os católicos não têm um amor a Nossa Senhora, desconhecem até mesmo a Sagrada Escritura, onde Nosso Senhor nos deu a sua mãe como nossa mãe. Que tristeza, quando católicos negam a fé da igreja, os seus dogmas, ou quando os católicos são indiferentes para com essa maternidade de Nossa Senhora. Ela é nossa mãe. E uma mãe tem um poder de educar os seus filhos, quanto mais o filho é dócil, quanto mais o filho é apegado à sua mãe, quanto mais o filho está próximo da sua mãe, unido à sua mãe, mais vai ouvir os seus conselhos,
mas a mãe vai ter assim uma autoridade para conduzir aquele filho no caminho da salvação. Essa é a missão de Nossa Senhora, não é outra. Ela pede a Nosso Senhor que nós consolemos o seu imaculado coração. Por quê? Porque essas práticas vão nos levar a Nosso Senhor. A meditação, a confissão, a comunhão, são meios de aumentar o nosso amor para com Deus. Não é só reparar o Imaculado Coração, porque Nossa Senhora deseja a nossa salvação eterna. A única inclinação que a Virgem Santíssima tem é a inclinação de nos levar sempre mais para Deus, para a vontade de Deus, fazei o que Ele vos disser. Quanto mais estivermos próximos do Imaculado Coração de Maria, por essas práticas, pela comunhão reparadora, mas ela, como mãe e como mestra, vai nos conduzir pelo caminho da salvação. Eu serei o caminho que vos conduzirá a Deus. O Imaculado Coração será o caminho que vai nos conduzir a Deus, porque o Imaculado Coração é a escola, caríssimos irmãos, da santidade. E ainda mais, se pegarmos o que dizem os santos, o Imaculado Coração é o molde onde forma os verdadeiros cristãos. O seu ventre, o seu coração imaculado, essa escola de santidade. Se entrarmos aí com a docilidade dos filhos, das crianças, Nossa Senhora vai nos ajudar, Nossa Senhora vai nos transformar em outros Cristos. E quando o Pai do céu olhar para a terra, vai ver em nós, apesar de nossas fraquezas, nossas misérias, vai refletir na nossa vida, na nossa pobre vida, um pouco da vida de nosso Senhor. É essa a nossa missão, a santidade consiste nisso, em imitarmos a nosso Senhor. Então vamos aprender a imitar a Jesus, a sermos conforme a Jesus, no molde santo, na forma santa, onde foi gerado o Verbo encarnado. Aí no Imaculado Coração vamos ser gerados verdadeiros cristãos, que amam a Deus sobre todas as coisas, que se preocupam com a sua salvação, com a salvação do próximo, com a sociedade tão indiferente, tão longe de Deus. E com o nosso esforço, com a nossa oração, com o nosso sacrifício, nós vamos alcançar, se Deus assim permitir, a salvação de muitos pecadores. Porque muitos vão para o inferno, disse nosso Senhor, disse Nossa Senhora, porque não tem quem reze e se sacrifique pelos pecadores. Essa prática que nós durante esses 3 dias escutamos, meditamos, ruminamos, vai nos conduzir justamente a isso. A caridade para com Deus, pela reparação, pela adoração, pela meditação, e a caridade para com o próximo, rezando, se sacrificando também pelos grandes pecadores, por aqueles que esqueceram de Deus nosso Senhor. Que Nossa Senhora, a corredentora, a onipotência suplicante, aumente em nós o amor a seu Filho Jesus. Aumente em nós o desejo de reparar as ofensas, as indiferenças, as blasfêmias do seu Imaculado Coração, do coração de Jesus, as ofensas contra a nossa santa religião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.